Oi, gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri. E hoje quero trazer para vocês esse bolo de Páscoa maravilhoso. Para vocês que estão procurando novidade nessa Páscoa, assiste esse vídeo até o final que eu tenho uma surpresa para vocês. E esse bolo, gente, ele é maravilhoso, com 2 recheios deliciosos. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Olha só, aqui nós vamos começar preparando o recheio do nosso bolo. Então aqui a gente vai fazer um brigadeiro cremoso de cenoura. Então aqui a gente vai colocar uma caixinha de leite condensado, uma cenoura ralada grande e uma caixinha de creme de leite. Aqui na nossa edição cortou o momento que eu coloquei o creme de leite, mas você vai adicionar aqui leite condensado, creme de leite e a cenoura. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá? Bateu tudo muito bem no liquidificador. Vamos colocar na panela e aí a gente vai acrescentar aqui o chocolate branco, uma colher de sopa rasa de manteiga ou margarina e 100 gramas de coco ralado. Aqui, gente, eu tô colocando corante gel laranja, apenas 4 gotinhas, para dar uma cor bem bonita no nosso recheio. Se ele vai se destacar no bolo, vai ficar maravilhoso. Então aqui a gente vai cozinhar o nosso recheio de fogo médio para baixo, mexendo sempre. Gente, ele vai ficar bem cremoso, como se fosse o ponto de um brigadeiro de enrolar, tá? Olha só, começou a descolar do fundo da panela, você já pode retirar, coloca num pratinho ou num recipiente de vidro, cobre com filme plástico e aí você vai esperar esfriar completamente antes de rechear o seu bolo. Se você quiser um recheio mais aerado, você vai bater 200 ml de chantilly gelado e vai adicionar nesse recheio já frio, tá? Reserva ele e aí nós vamos preparar o nosso recheio de chocolate. Então, olha só, aqui na panela eu tô colocando o leite condensado. Junto com esse leite condensado, a gente vai acrescentar aqui o amido de milho, o chocolate em pó, o leite em pó, e aí a gente vai diluir tudo muito bem aqui no leite condensado para não ficar nenhuma bolinha no nosso creme. Ele vai ficar um creme super lisinho, uma delícia. Feito isso, nós vamos acrescentar aqui o leite, a gema peneirada, e aí a gente vai cozinhar aqui de fogo médio para baixo, mexendo sempre até engrossar, tá? Misturou tudo muito bem aqui, você pode acrescentar já o chocolate picadinho e aí continua mexendo. Nesse momento você pode ligar a sua panela e aí, gente, não pode parar de mexer, senão seu recheio vai fazer bolinha ou ele vai grudar no fundo, tá? Então aqui a gente vai cozinhando, não pode parar de mexer e aí vai ficar essa consistência maravilhosa. Nós vamos colocar sobre um recipiente de vidro, você vai cobrir com filme plástico e vai deixar esfriar completamente antes de usar, tá? O ponto é esse aqui, ó. Quando você jogou um pouquinho sobre ele mesmo, parou, ele já tá no ponto, tá? E aí, olha só, creme pronto. Por último, aqui é opcional, tá? Você pode acrescentar aqui 200 gramas de creme de leite. Mistura tudo muito bem, vai ficar um recheio um pouco mais molinho, mas não tem problema. Ele vai ficar firme para o seu recheio do bolo também e vai ficar uma delícia. Então aqui, olha só cobriu com filme plástico, você vai levar para gelar. Enquanto isso, nós vamos preparar o nosso pão de ló de liquidificador. Então aqui, olha só, tô acrescentando aqui no meu liquidificador os ovos, vou acrescentar aqui o óleo, vamos acrescentar aqui também o leite morno. Gente, não pode ser leite quente, tá? Tem que ser leite morninho. Vamos acrescentar o açúcar e aí nós vamos pôr no liquidificador aqui para bater de 3 a 4 minutinhos ou até ficar uma mistura bem homogênea. Nesse momento você pode acrescentar essência de baunilha, essência de leite condensado, que vai ficar bem gostoso, tá? E aí batemos aqui por cerca de 3 a 4 minutinhos. Vamos acrescentar aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Você pode desligar o seu liquidificador. E aí nós vamos acrescentar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó. Gente, nós vamos bater aqui somente para misturar, tá? Aqui eu geralmente bato somente na função pulsar. E aí eu tenho aqui a nossa forma. Essa forma aqui, o aro dela é 20 por 10. Ela está só com papel manteiga no fundo. Vamos pôr toda a nossa massa aqui na forma e vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutinhos
ou até que você espete um palitinho e ele saia limpinho, tá? Aqui nós vamos colocar uma folha de papel alumínio por cima da massa. Gente, esse papel alumínio ele serve para formar calor aqui no centro da massa e ela vai assar por igual e não vai afundar no meio. Muita gente tem essa dúvida do porquê que a gente usa o papel alumínio aqui. É para isso, para criar calor no centro da massa e ela assar por igual. Quer adquirir mais receitas, mais dicas, mais segredos da Pri? Gente, eu preparei para vocês 11 apostilas com as receitas mais vendidas, mais gostosas, mais saborosas do momento. E agora com uma novidade, com todos os meus segredos de Páscoa. Recheio, bombom, temperagem, armazenagem, dica, recheio para ovo de colher, como você vai vender, como você vai fidelizar o seu cliente. Todos esses segredos estão no meu site oficial e para os 10 primeiros que adquirir tem um super bônus e um super desconto para o meu próximo curso que vai ser ao vivo. Lembrando que quem pagou no boleto ou no cartão tá concorrendo uma batedeira planetária no final da Páscoa. Então tá esperando o quê? Clica no link que tá aqui na descrição que você vai conferir essas e outras tantas receitas e todos os meus segredos de confeitaria, tá? Então, gente, olha só, aqui a nossa massinha já tá pronta, vou cortar ela aqui para vocês verem que lindeza que ela fica, olha só que coisa mais linda. E aí nós vamos montar agora o nosso bolo, tá? Então, olha só, aqui eu coloquei um papel filme na forma, cortei a nossa massa em 3 camadas e aí coloquei uma camadinha aqui no fundo da nossa forma. Vou regar aqui, gente, com uma caldinha de leite condensado e água. A gente vai regar aqui, deixar essa massa bem úmida. E aí vou colocar uma camada aqui do nosso recheio de cenoura. Olha que lindo que ele fica super firme. Esse recheio vocês podem usar para ovo de colher. Use essa combinação do recheio de chocolate com esse recheio cremoso de cenoura, gente. Vai ser o maior sucesso aí. Seus clientes vão adorar essa novidade, é um recheio diferente e muito gostoso, tá? Então aqui a gente vai colocar uma camada bem generosa do nosso brigadeiro de cenoura. Vamos espalhar aqui com a colher. Lembrando, gente, que esse bolo, da forma que a gente fez aqui, você pode cobrir com pasta americana também. É só você não regar o bolo, tá? Bolo com pasta americana tem que ter bem pouco ou quase nada de calda, tá? Mas esse recheio aqui pode ser usado para bolo de pasta americana também, que vai ficar bem legal. E aí, olha só, a gente espalhou bem aqui o nosso recheio. Vou colocar mais uma camada aqui de massa. Olha como essa massa é super firme, gente. E ela é maravilhosa. Eu só uso essa massa aqui, os meus clientes são apaixonados. Vou regar aqui com mais um pouquinho de leite condensado e água nessa caldinha. E aí vão vir com o nosso recheio de chocolate. Olha que lindo que ele ficou também. Só esse recheio aqui, gente, vocês também podem usar para rechear seus ovos de colher. Faz um ovo de colher com esse recheio de chocolate, coloca confeito, coloca uma castanha crocante que você vai ter uma dica bem bacana, tá? Todos esses segredos tem lá nas minhas apostilas no meu site oficial. Não esquece, clica no link que tá aqui na descrição que eu preparei tudo com muito carinho de verdade para vocês, tá? E aí, olha só, aqui a gente tá colocando aqui o restante do nosso recheio de chocolate. E aí a gente vai cobrir com a última camadinha do nosso bolo. E eu vou levar esse bolo para a geladeira, gente, de 4 a 6 horas. Você pode colocar esse bolo no freezer também e deixar 2 horas no freezer, que ele já vai ficar super geladinho, super firme e super gostoso. Só não esquece ele lá, senão depois você vai ter que descongelar, hein? Então, olha só, vou regar aqui com a última camadinha aqui de leite condensado e água nessa caldinha. Vou levar para gelar. E aí, gente, olha só, eu tenho aqui já um bolinho pronto. Vou desenformar ele aqui para vocês verem que lindo que fica. Um bolo super recheado. O peso final desse bolo foi 3,6 kg. Então deu um bolo super recheado. Para quem gosta de saber os preços, gente, os meus preços aqui eu vendo por R$ 45,00 o quilo do bolo, tá? Depende do recheio, um pouco mais, um pouco menos. E aí, olha só, nosso bolo aqui tá todo lindão, todo pronto. Já tem o chantilly batido aqui. Aqui é apenas chantilly, tá, gente? Não é chantininho. Bati o chantilly aqui num ponto bem firme. E aí a gente vai passar só uma camadinha bem fininha aqui ao redor do nosso bolo todo para formar a colinha dos pelinhos do nosso coelho que a gente vai fazer já já. Então, olha só. Vou vir aqui só com uma camadinha bem fininha. Você vai espalhando o seu chantilly aqui. E aí, a parte de cima aqui também, a gente vai colocar bem pouquinho chantilly. E aí a gente vai espalhar bem
E aí, gente, olha só, pra gente fazer os pelinhos do nosso coelho, eu vou usar o bico chuveirinho, que é esse aqui, ó. Vou mostrar ele bem de pertinho aqui pra vocês verem. O código dele é o 233, tá? Da Wilton. Ele é um bico bem pequenininho. E aí eu sempre gosto de trabalhar com 2 bicos quando eu vou fazer esse tipo de trabalho. Então, olha só, coloquei o chantilly na manga de confeitar aqui. E aí, gente, pra fazer os pelinhos do nosso coelho, é só isso aqui, ó. Você coloca perto do seu bolo, aperta e puxa. Tem que ser sempre a mesma pressão na mão para sair bem bonitinho os pelinhos do seu coelhinho. Esse mesmo bico você pode usar para fazer graminha, para fazer bichinho, para fazer ursinho e para fazer o nosso coelhinho aqui, que fica bem bacana. Esse bico entope com facilidade, então eu sempre trabalho com 2 mangas de confeitar, sempre com o mesmo bico também, tá? E aí, olha só, aqui a gente vai fazer na lateral do nosso bolo todo. É só isso, gente, ó. Encosta no bolo, aperta e puxa com a mão super leve, mantendo sempre a mesma pressão para fazer os pelinhos do nosso coelho, tá? Na parte de cima também, aqui a gente fez a lateral toda, e aí vou fazer a volta toda de cima do nosso bolo aqui do mesmo jeito. Lembrando que eu tô fazendo só com chantilly, mas você pode fazer com chantininho também, que vai dar um acabamento super bonito no bolo, tá? E aí, olha só, colocamos todos os pelinhos aqui do nosso coelho, olha que lindinho que fica. E aí, gente, olha só, vou colocar a cabecinha do coelho aqui. Eu vou deixar aqui na descrição ou nos comentários para vocês a arte que eu encontrei aqui no Facebook com esse coelhinho aqui, que ficou super bonitinho. Aí ele tem as patinhas aqui e tem as patinhas de baixo também, que eu achei uma graça. Ficou super bonitinho. E aí a gente vai finalizar ele com confeitinhos da Jade Confeitos. Muita gente que viu os vídeos da nossa trufinha, eu vou deixar uma fotinha dela aparecendo aqui para vocês verem que linda que ela ficou. São confeitinhos da Jade Confeitos também. Vou deixar o site deles aqui porque a coleção de Páscoa tá linda, gente. E aí, olha só, coloquei as patinhas da frente aqui. Vamos só finalizar aqui com os confeitinhos da Jade. Nosso bolo tá pronto. Olha que lindeza, gente. Fala sério, seus clientes vão se apaixonar. E com essa surpresa no recheio, vai ser um sucesso nessa Páscoa, eu tenho certeza. Então, olha só, nosso bolo aqui finalizado, prontinho. E olha só como ficou lindo o nosso bolo, que eu preparei com todo carinho para vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita agora, dá uma paradinha, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações, porque o nosso conteúdo de Páscoa tá só começando, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!